Imagina que estás deitado sob um céu sem lua, dentro de uma caverna úmida que cheira a fumaça e sangue seco. O fogo está quase apagando. Ao teu lado, alguém dorme menos. Alguém que escolheste, que protegeste, que desejaste. Mas do outro lado da fogueira, há olhos abertos. Olhos que te observam. Em silêncio, olhos que também a desejam. O peito aperta Zeme. Os tremem. Não é medo de um leão, é medo de perder. E essa sensação já existia há 50.000 anos, antes da escrita, antes das leis, antes de qualquer palavra para traição ou posse. O ciúme já ardia dentro de nós e matava. Estamos há dezenas de milhares de anos atrás. Não existem cidades, não existem nomes escritos, não existe casamento como conhecemos. Apenas grupos pequenos de humanos nômades movendo-se pela terra como sombras, seguindo rastros de animais, mudando de acampamento a cada lua cheia. O mundo é silencioso, mas não pacífico. Durante o dia, a caça, coleta, vigilância. Durante a noite, há o fogo, o único escudo contra o frio e contra o que se move na escuridão. E ao redor desse fogo, há corpos. Corpos que suam, que sangram, que se tocam. Corpos que sentem. Porque antes de sermos civilizados, já éramos intensos. Já sentíamos atração. Já sentíamos desejo. Já sentíamos posse. E sim, já sentíamos ciúme. Esses sentimentos não são invenções da sociedade. Eles são mais antigos que qualquer deus, qualquer lei, qualquer moral. Eles nasceram da necessidade de sobreviver e de garantir que nossos genes continuassem. Mas isso tinha um preço. Vamos ser claros. Não havia romance como nos filmes. Não havia flores, presentes, declarações poéticas. Havia corpos cansados, famintos, sujos. Havia medo constante. E no meio disso tudo, havia sexo. Não por amor, não por paixão, no sentido moderno, mas por instinto, por impulso, por sobrevivência. As mulheres engravidavam cedo, menos muitas vezes na adolescência. Não porque quisessem, mas porque era isso ou a extinção do grupo. A maioria das crianças morria antes dos 5 anos. E as mães? Muitas morriam no parto logo depois. Isso significa que cada gravidez era uma aposta. E os homens competiam por elas. Porque no fundo o que todos queremos, inconscientemente, é passar nossos genes adiante. Mas só os mais fortes, os mais rápidos, os mais estratégicos conseguiam. Então imagine, você é um jovem caçador. Passou semanas observando uma mulher. Agora imagina que, uma noite, você acorda e percebe que ela não está ao teu lado. Você levanta. O fogo quase morto ilumina fracamente os corpos adormecidos. Mas ela e ele também sumiram. Seu coração dispara. Você sai da caverna descalço sobre pedras frias. A floresta está em silêncio absoluto. Apenas o vento. E então, você ouve um sussurro, um roçar de pele, uma respiração que não é só dela. E naquele instante, algo dentro de ti se rompe. Não é racional, não é controlado, é puro instinto. Raiva, dor, medo de perder, medo de ser esquecido. Você avança. E o que acontece depois? É violência. Não há tribunal. Não há conversa. Não há vamos resolver isso com calma. Há socos, mordidas, pedras, sangue. Porque naquele mundo, ciúme não era uma emoção fraca. Era combustível para a guerra. E muitos morreram por isso. Mas e elas? Elas também sentiam. Não pense que o ciúme era exclusividade masculina. As mulheres competiam entre si, não com força bruta, mas com estratégia. Com olhares, com sussurros, com exclusão social. Porque em um grupo pequeno, ser rejeitada significava solidão. E solidão significava morte. Então sim, elas observavam quem dormia ao lado de quem dividia a comida, quem recebia mais atenção. E quando sentiam ameaça, agiam. Não com violência direta, mas com sabotagem silenciosa. Com veneno social, com a criação de alianças. Porque no fim, todas queriam o mesmo: proteção, recursos, um parceiro confiável que aumentasse as chances de seus filhos sobreviverem. E se outra mulher ameaçava isso,
ela se tornava inimiga. Então sim, antes de qualquer novela, de qualquer drama na internet, de qualquer fofoca em grupo de WhatsApp, esse jogo já existia. E era mortal. Agora vamos mais fundo. Por que sentimos ciúme? Porque nosso cérebro foi moldado pela seleção natural. E a seleção natural não se importa com felicidade. Ela se importa com sobrevivência genética. Os homens que não sentiam ciúme tinham maior chance de criar filhos que não eram seus. E esses genes desapareciam. As mulheres que não sentiam ciúme perdiam recursos, proteção, atenção. E seus filhos morriam. Então aqueles que sentiam menos, aqueles que vigiavam, que competiam, que lutavam menos, eram os que passavam seus genes adiante. E nós, então, olha para ti mesmo agora. Quantas vezes já sentiste ciúme e não soubeste explicar por quê? Quantas vezes agiste de forma irracional, possessiva, controladora e depois te arrependeste? Não foi culpa tua, foi o eco de 300 mil anos de evolução gritando dentro de ti. Mas aqui está a diferença. Nós não vivemos mais naquele mundo. Não precisamos mais lutar até a morte por um parceiro. Não precisamos mais sabotar rivais para sobreviver. Temos consciência, temos linguagem, temos escolha, mas o instinto continua lá, adormecido, esperando. E em momentos de vulnerabilidade, ele acorda. Agora eu te pergunto, achas que conseguirias controlar esse instinto se estivesses naquele mundo? Ou serias mais um que mataria, ou morreria por ciúme? E hoje menos, com tudo o que sabes, menos ainda te deixas dominar por ele? Pensa nisso. Se este vídeo te fez sentir algo, se te fez questionar quem realmente és por baixo de toda a civilização, então inscreve-te neste canal. Porque aqui não romantizamos o passado, não inventamos histórias. Mostramos a verdade crua, visceral e humana de quem fomos, para entender quem ainda somos. Até o próximo vídeo. E lembra-te, o passado nunca nos abandona. Ele vive dentro de nós.